Desculpe, nós não atendemos pessoas como você. A frase cortou o salão com tanta clareza que até a máquina de gelo pareceu prender a respiração. O balcão de recepção congelou. Uma mesa de executivos parou no meio da risada. E, ao lado da porta, um homem ergueu as mãos, calmo, preciso, fazendo em sinais o pedido mais simples do mundo: mesa para um. Ana Reis não pediu permissão. Saiu de sua seção, posicionou-se no campo de visão do homem e respondeu em libras, firme como um metrônomo: bem-vindo. Eu posso ajudar. Os ombros do homem relaxaram, alívio, visível sem nenhuma palavra. Reis, sibilou o gerente de piso, já se aproximando, você não fala em nome deste restaurante. O nome dele era Mark Dalton, e ele amava duas coisas: controle e plateia. Plantou-se entre Ana e o cliente como um cão de guarda. Temos regras. Ele pode escrever, como todo mundo. Ana não piscou. Ele já disse o que precisa. Suas mãos continuaram se movendo. Prefere uma mesa tranquila? Gostaria de água primeiro? E a sala inteira assistiu a uma conversa fluir onde, segundos antes, havia um muro. A mandíbula de Dalton se apertou. Volte às suas mesas. Agora. O homem sinalizou rapidamente: obrigado. As pessoas raramente tentam. Ana respondeu: você merece ser compreendido. Era simples. Era humano. E isso deixou Dalton furioso. O que ninguém perto da entrada percebeu foi a mulher no fim do bar observando por trás de um copo de água. Sem entourage, sem anúncio. Apenas olhos que não perdiam nada. O nome dela seria sussurrado depois em dezenas de conselhos. Lauren Ali, bilionária fundadora do Ali Group, proprietária daquele edifício, em silêncio, principal investidora do restaurante. O silêncio se quebrou. Dalton se inclinou, voz baixa e quente. Quer se exibir? Faça no seu tempo. Você nos envergonhou. Ana sustentou o olhar. 26 anos. 2 empregos. Mensalidade atrasada. Ainda assim, sua voz não vacilou. Eu atendi um cliente. Se isso envergonha alguém, não deveria ser a mim. Um auxiliar parou com uma bandeja. A recepcionista parecia prestes a chorar. Alguém na mesa 4 ergueu o celular, fingindo checar mensagens, mas filmando. Todos sabiam que um limite tinha sido cruzado, ninguém sabia o que viria. Flashback rápido como um pulso. 10 anos, Manila. Ana sentada no degrau com o filho da vizinha, imitando os sinais dele até que encaixassem como peças de quebra-cabeça. Outro flash. Primeira semana nos Estados Unidos, curso comunitário no porão de uma igreja, aprendendo a gramática que transforma gestos em linguagem. Outro. Seu primeiro dia neste restaurante, um garçom murmurando que sotaques pertencem à cozinha. Ela não disse nada naquela vez. Não era mais aquela versão de si mesma. O cliente bateu no balcão, tentando de novo, mais devagar, uma mesa. Canto tranquilo. Ana sinalizou de volta: me siga. Dalton se colocou na frente, bloqueando. Não. Ele espera. E você está divertida. Ana se virou de modo que o cliente ainda pudesse ver suas mãos. Senhor, espere 30 segundos. Depois, para Dalton, estou registrando um incidente. E pedindo a gravação da câmera da recepção. Ele riu. Gravação? Você acha que a gente guarda isso? Sem virar o rosto, a mulher no bar pousou o copo. O celular de Ana vibrou no avental. Ela não olhou, não precisava. Sabia o que era, o alerta automático que configurara 2 semanas antes, depois de uma entrega com rótulos trocados. Fotografar as caixas, abrirá um relatório e enviará cópia ao e-mail pessoal, por precaução. Sabia que provas somem quando há auditoria. Ela aprenderá a guardar recibos. Dalton abriu os braços para a sala, teatral. Senhoras e senhores, desculpem a confusão. Nossa garçonete está confusa sobre suas funções. Um barulho vindo da cozinha o interrompeu. O chefe espiou pela janela do passe, olhos correndo de Ana ao cliente, depois a Dalton e enfim, a mulher no bar. Reconhecimento brilhou em seu rosto, de repente, ele se interessou muito pelo caldo na panela.
O cliente sinalizou: está bem. Eu posso ir. Ana balançou a cabeça: por favor, não. Você é bem-vindo aqui. Dalton zombou. Você acha que é heroína porque mexe os dedos? É substituível. Ele pode comer em outro lugar que fale a língua dele, seja lá qual for. Do outro lado, a mulher finalmente se levantou e caminhou até eles, passos lentos, olhar afiado. Não elevou a voz. Não precisou. Sr. Dalton disse, ela não é substituível. O chão pareceu inclinar. Um garçom sussurrou, nossa. A recepcionista murmurou, meu Deus. O chefe sumiu da janela como mágica. Dalton girou, sorriso automático. Senhora, seja bem-vinda. Estávamos apenas falhando com um cliente, disse Lauren. E punindo a única pessoa que resolveu. Pela primeira vez na noite, Dalton perdeu as palavras. Lauren olhou para o cliente e sinalizou, Clara, sinto muito. Você foi ignorado. Não será de novo. Seus dedos não eram perfeitos. Não precisavam ser. A sala entendeu. Ela encarou Ana. Qual é o seu nome? Ana Rich. Obrigada por fazer o que era certo, mesmo quando não era conveniente. Dalton tentou reagir. Temos protocolos. Funcionários não podem simplesmente. Protocolos. Lauren arqueou a sobrancelha. Mostre o registro de treinamentos de acessibilidade dos últimos 6 meses. E o arquivo de contratação que explique por que não temos funcionários surdos nem intérpretes nesta cidade. Ele engoliu seco. Isso é tratado pela matriz. Eu sou a matriz. Silêncio absoluto. Um garfo tilintou. Uma cadeira arrastou. Alguns clientes abaixaram os olhos. Lauren acenou para a recepcionista. Sente nosso convidado no canto tranquilo. O jantar será cortesia. Se ele quiser, Ana ficará como intérprete. Depois, a Dalton, seu turno acabou. Deixe as chaves. O pescoço dele ficou vermelho. Você não pode me demitir na frente dos clientes. Eu não demiti, disse Lauren. Eliminei um risco. Nenhum segurança apareceu. Não precisou. Dalton lançou um último olhar a Ana, prometendo problemas depois e entrou no escritório. O cliente sinalizou, quem é ela? Ana respondeu, a pessoa que pode mudar tudo. O celular de Lauren vibrou. Ela olhou rapidamente, expressão neutra, e guardou. Senhora Reich, amanhã às 9. Traga o que achar necessário. O que levar? As fotos da entrega mal rotulada? Os e-mails ignorados? A captura do grupo de funcionários zombando de clientes mudos? Ou o vídeo de 3 minutos da semana passada, quando um bartender recusou atender um adolescente com aparelho de fala? Ana não perseguiu essas perguntas ainda. Conduziu o cliente até a mesa no canto, traduziu o cardápio em sinais e viu sua postura relaxar. O restaurante voltou ao burburinho, mais baixo agora, como após uma tempestade em que o ar ainda lateja. A noite começara com uma frase feita para diminuir pessoas. Terminou com a promessa de que, finalmente, alguém mediria aquele lugar pela forma como tratava os mais fáceis de ignorar. Se esse momento te tocou, não perca o que vem a seguir, porque a próxima virada não é só sobre um emprego. É sobre provas, poder e uma verdade que nunca ficaria enterrada. Se gostou desta história, inscreva-se para não perder o desfecho. Dalton não desapareceu em silêncio. Quando Ana encerrou o turno naquela noite, ainda sentia o olhar dele, pesado como uma porta que alguém se recusa a fechar. Ele não gritou, não discutiu mais, não diante da CEO. Mas o silêncio de um homem como Dalton era mais perigoso que o barulho. Em casa, Ana não conseguiu dormir. O celular vibrava com mensagens de colegas. O que você fez? Ela o demitiu por sua causa. Cuidado! Dalton tem amigos lá em cima. Uma mensagem se destacou, anônima, você acha que venceu hoje. Espere até amanhã. Na noite seguinte, o restaurante vibrava em tensão. Sussurros seguiam Ana pela estação de preparo. Os pratos batiam mais alto. Até os auxiliares desviavam o olhar.
Dalton não estava presente, mas sua sombra sim mais espessa, mais calculada, como se alguém tivesse ensaiado uma narrativa durante a noite. Na reunião da equipe, o subdiretor pigarreou. Lamentamos a perturbação de ontem. Daqui em diante, esperamos que todos permaneçam dentro de suas funções definidas. Tradução, defesa ou apresentações pessoais não fazem parte do escopo. Seu olhar pousou direto em Ana. Gerimos um negócio, não um centro comunitário. Alguns garçons assentiram, rápidos e nervosos. Outros ficaram imóveis, o silêncio mais cortante que palavras. Ana não disse nada, mas o peito ardia. Flashback 2 semanas antes, no vestiário. Dalton brincando com os bartenders, sacudindo uma carta de reclamação. Ela queria que a garçonete com sotaque explicasse a carta de vinhos. Eu disse que sotaques não vendem Bordeaux. Risadas seguiram, afiadas como vidro. Ana fechou o casaco devagar, escolhendo não enfrentá-lo. Essa lembrança ardia agora, combustível para algo que ainda não estava pronta para mostrar. Mais tarde naquela noite, o cliente surdo voltou. Novamente sozinho, mas desta vez cabeças se viraram antes mesmo de ele chegar à porta. A recepcionista se enrijeceu, como aguardando ordens. Ana se aproximou rápido, sorrindo, mãos já sinalizando, bem-vindo de volta. O alívio dele foi imediato. Dalton não estava, mas outro obstáculo surgiu. O subdiretor interceptou, forçando um sorriso. Senhor, adoraríamos atendê-lo, mas infelizmente, hoje estamos lotados. Ana piscou. Metade do salão estava vazio. Ethan sinalizou, hesitante, sem espaço. As mãos de Ana se moveram antes que pudesse se conter. Tem muito espaço. Por favor, espere. O sorriso do subdiretor se quebrou. Reis, no meu escritório. Agora. A portas fechadas, o tom dele mudou. Você já envergonhou este restaurante uma vez. Não pense que a presença da senhora Ali muda as regras aqui. Dalton não se foi. Ele tem apoio. E quando for reintegrado, vai destruir este lugar pedaço por pedaço e você junto. A garganta de Ana se apertou. Pensou em seus empréstimos estudantis, na mãe em Quezon City mandando áudio sobre contas, na própria mensalidade ainda pela metade. O medo queria dobrá-la, mas outra coisa a mantinha de pé. Você pode me calar, disse baixinho, mas não pode apagar o que aconteceu. O sorriso dele era ensaiado, fruto de anos de poder impune. Veja só. Naquela noite, Ana voltou ao salão e encontrou Ethan já saindo, expressão educada mas apagada. Clientes cochichavam. Funcionários desviavam os olhos. Não era mais apenas sobre uma refeição. Era sobre a história que queriam apagar. Porque Dalton saíra na noite anterior com um envelope do cofre do escritório, e o que havia dentro dele. Ana ainda não sabia. Mas sabia uma coisa: cada tentativa de silenciá-la só tornava sua determinação mais profunda. Caminhou para casa sob as luzes da cidade, punhos cerrados nos bolsos do casaco. Cada insulto, cada ameaça, cada sussurro, não a quebravam. Afiavam-na. Porque Ana crescerá ouvindo outro tipo de aviso, a voz da mãe dizendo: o mundo vai te testar 2 vezes, primeiro subestimando você, e depois punindo quando provar que estavam errados. E naquela noite, ela percebeu, a punição tinha acabado de começar. 2 dias depois, Ana estava sentada em uma mesa de canto de uma cafeteria silenciosa, o avental dobrado ao lado. A cidade fervia lá fora, mas ali dentro ela permanecia imóvel, revendo cada detalhe daquela noite maldita. O sorriso cínico de Dalton. A ameaça do subdiretor. O envelope deslizando no paletó de Dalton. E os olhos atentos de Lauryn Ali, observando tudo, mas dizendo tão pouco. Ela abriu o notebook. Na tela, dezenas de fotos. A entrega de medicamentos mal rotulados. As capturas de tela do grupo de funcionários. O pequeno vídeo de um barman recusando atender um cliente com aparelho de fala. Guardara tudo, arquivado com cuidado. Não pretendia usar, mas agora o padrão era inegável. Não era acidente, era cultura. Ethan havia mandado mensagem mais cedo naquela manhã curta, direta,
obrigado. Não desista. No fim, um nome e um número. Advogado Samuel Cho, especialista em conformidade com a ADA. Ana hesitou, depois salvou o contato. Na noite seguinte, voltou ao restaurante. Não para confrontar, mas para observar. Manteve o celular no avental, câmera pronta. Notou a nova recepcionista cochichando instruções: não o sente, espere o gerente. Quando Ethan entrou outra vez. Ana se adiantou, sorriso sereno. Sua mesa está pronta, Sr. O subdiretor surgiu na hora, com um sorriso forçado. Ah, Sr. Tate, que bom revê-lo. Claro que podemos atendê-lo. Mas os olhos dele cortaram Ana como facas. Mais tarde, no corredor dos funcionários, ele a encurralou. Acha que é esperta? Um deslize e você acaba. Lembre-se, Dalton guardou tudo. Registros de folha, relatórios de incidentes, até suas notas de treinamento. Quer que isso vá para a matriz? A mandíbula de Ana se fechou. Notas de treinamento? Ela tinha passado em todos os cursos. O que exatamente havia naquele envelope? Naquela noite, Ana não voltou para casa. Foi ao escritório do advogado Cho. Pequeno, abarrotado, paredes cheias de processos. Mostrou-lhe sua pasta. Ele folheou, sobrancelhas arqueadas. Isso não é pequeno, disse afinal. É descumprimento sistêmico. Eles estão vulneráveis. E se Dalton tem o que penso, e-mails internos, registros adulterados, você precisa agir rápido antes que desapareçam. O coração de Ana disparava. O que eu faço? Cho se inclinou. Você coleta. Não acusa. Monta uma rede tão apertada que eles se enforquem nas próprias mentiras. Silenciosa. Paciente. E quando chegar a hora, não pisque. Flashback Ana aos 16, primeira semana nos Estados Unidos. Uma professora acusando-a de cola porque as respostas eram avançadas demais para alguém nova. Ela não discutiu. Guardou cada tarefa, cada anotação. 2 semanas depois, chamada pelo diretor, apresentou as provas em ordem, palavra por palavra. A professora pediu demissão. Nunca esqueceu o poder dos recibos. De volta ao presente, Ana sorriu de leve. Sabia o que precisava fazer. No próximo turno, se ofereceu para fechar. Ficou perto do escritório, limpando devagar. E lá estava, o cofre de Dalton, aberto pelo subdiretor, que colocou um arquivo na pasta. Ana não se moveu. Apenas ergueu o celular, encontrou o ângulo certo e captou o reflexo no vidro da sala. Uma imagem borrada, sim, mas suficiente para provar que algo fora levado. As mãos dela tremiam ao guardar o celular. Não de medo. Não mais. Tremores de poder contido, esperando para explodir. Ana ainda não tinha toda a verdade. Mas sabia que não estava mais reagindo. Estava se preparando. Cada humilhação, cada insulto, cada sombra naqueles corredores afiava seu plano. E, caminhando para casa sob as luzes de neon, a cidade pulsando como um coração inquieto, um pensamento a sustentava. Quando a tempestade chegasse, não levaria apenas Dalton. Limparia tudo o que ele tocou. A noite em que ele voltasse para reivindicar o trono seria a noite em que perderia tudo. Sexta noite. Hora de pico. Os lustres do Silver Oak brilhavam intensos, mesas cheias de advogados, investidores, casais em aniversários. Cada prato polido, cada riso ensaiado. Mas sob o brilho perfeito, a tensão se enroscava. Dalton entrou. Não pela porta dos funcionários, pela entrada principal, peito erguido, terno impecável. Sorriu como se nada tivesse acontecido. Alguns funcionários assentiram, nervosos. Outros desviaram o olhar. Levava uma pasta, as bordas de couro gastas como a arma de um veterano. O coração de Ana disparou, mas o rosto permaneceu calmo. Notou Ethan já sentado em sua mesa de canto, expressão indecifrável. E notou outra coisa. No bar, novamente Lauryn Alley, postura relaxada mas olhar afiado, como se esperasse exatamente aquela entrada. Dalton viu Ana e zombou. Ainda aqui? Garota corajosa. Bateu na pasta. Vamos ver quanto tempo isso dura.
Minutos depois, o subdiretor reuniu os funcionários perto do escritório. Revisão corporativa hoje à noite, sussurrou, não falem fora de hora. Sigam Dalton. O celular de Ana vibrou. Uma mensagem do advogado Shaw, tenho a intimação. Use as filmagens se necessário. Ali sabe mais do que demonstra. A garganta dela secou. Ali sabia? Então por que ficou em silêncio a semana toda? O momento chegou mais rápido do que todos esperavam. Ethan pediu ajuda de Ana com o cardápio. Ela sinalizou com naturalidade, traduzindo sem esforço. Clientes próximos sorriram com a graça das mãos dela. Dalton atacou. Chega, latiu, atravessando o salão. Essa farsa termina hoje. Bateu a pasta sobre uma mesa vazia e a abriu com força. Papéis se espalharam, relatórios de incidentes, avaliações de desempenho, e-mails adulterados. Senhoras e senhores, anunciou em voz alta, nossa garçonete aqui enganou todos vocês. Baixo desempenho, habilidades falsas, comportamento disruptivo. Aqui estão as provas. Suspiros percorreram a sala. Um cliente ergueu o celular. Alguém murmurou, isso é real? Ana não se moveu. Tirou o celular do avental e tocou na tela. O projetor do bar acendeu, obra de Lauren Alley. O muro exibiu vídeos. Dalton, na semana anterior, tirando o envelope do cofre. Depois o barman recusando o serviço a um adolescente com aparelho de fala. Depois as capturas do grupo de funcionários zombando de clientes mudos. O salão ficou em silêncio. Dalton gaguejou. Está fora de contexto. Ela falsificou. Ana falou firme, olhos fixos nele. Então explique por que esses arquivos correspondem à sua letra, seu login, seu código. Ou por que o oficial de conformidade apontou a entrada, onde o advogado Shaw acabará de entrar, entregou uma intimação esta manhã. Shaw ergueu uma pasta. Sr. Dalton, o senhor está sob investigação por falsificação de registros e violações da ADA. Vai se explicar na audiência. Mas esta noite, acabou. O rosto de Dalton ficou vermelho. Ele se virou para o subdiretor, desesperado. Me apoie. Mas o homem empalideceu. O cofre, as filmagens, as palavras sumiram sob o peso da sala. Lauren finalmente se levantou. Serena, firme. Eu te dei corda, Dalton, e você a usou exatamente como eu sabia. Achou que meu silêncio era indiferença. Era observação. Voltou-se aos clientes, voz clara. Este restaurante foi construído sobre exclusividade. Esta noite prova que redefinimos essa palavra. Exclusivo não significa excluir. Não mais. Dalton rugiu. Vocês não podem me apagar. Eu fazia este lugar funcionar. O olhar de Lauren o gelou. Não. Você fez este lugar apodrecer. Acenou para a segurança. Desta vez, eles apareceram. Dalton resistiu, gritando insultos contra Ana, contra Ethan, contra quem não se curvasse. Mas a multidão não estava com ele. Celulares gravavam, olhos julgavam. Ele saiu não como líder, mas como aviso. Uma onda de emoção percorreu o salão, raiva pela crueldade de Dalton, alegria por sua queda, alívio pela justiça acontecendo diante de todos. Clientes aplaudiram, alguns de pé. Ethan sinalizou para Ana, você ficou firme. Mas a noite não terminou aí. Alice voltou para Ana. Amanhã cedo. Sala do conselho. Traga tudo. Porque isso não é apenas salvar um restaurante. É mudar uma indústria. Ana ainda não sabia como. Mas sabia de uma coisa. Naquela noite, a dinâmica de poder tinha mudado. Pela primeira vez, não estava apenas sobrevivendo em silêncio, estava reescrevendo o roteiro. Na manhã seguinte, Ana estava diante de uma sala de reuniões envidraçada, no 28º andar da Torre Alley Group. Dormir apenas 2 horas, a pasta tão apertada nas mãos que os nós dos dedos estavam brancos. Lá dentro, executivos murmuravam, papéis se mexiam e câmeras piscavam em uma transmissão ao vivo já em andamento. Não era apenas uma reunião, era um acerto de contas. Lauren Alley fez sinal para que entrasse.
Senhorita Reich disse com calor. Por favor, sente-se. Ana se acomodou, coração acelerado. Ethan já estava lá, não de terno dessa vez, mas de blazer escuro com um pequeno broche na lapela. Quando sinalizou, foi mais devagar, deliberado, para que todos na sala acompanhassem. Meu nome é Ethan Tate. Não sou apenas um cliente. Sou investidor. E estou aqui porque acessibilidade não é caridade, é bom negócio. Um murmúrio de choque percorreu os executivos. Os olhos de Ana se arregalaram. Essa era a resposta ao enigma final. Ethan nunca tinha sido aleatório, ele estava testando, avaliando, medindo em silêncio a cultura da empresa antes de colocar seu nome nela. Lauren assentiu. O Sr. Tate concordou em financiar uma nova iniciativa, uma que Ana inspirou. A partir de agora, o Silver Oak e todas as propriedades do Ali Group lançarão o programa Hospitalidade para Todos, treinamento obrigatório em acessibilidade, relatórios transparentes e oportunidades de liderança para funcionários subrepresentados. Um executivo pigarreou. E quem vai liderar? Lauren voltou-se para Ana. Ela, diretora de experiência inclusiva do cliente. Com autoridade total, salário integral e apoio completo. Ana congelou. Em sua mente passaram cada turno duplo, cada insulto, cada desprezo. Pensou nos áudios da mãe, em Caleb lá em Manila, nas vezes em que riram dela quando sinalizou em público. Então encontrou sua voz. É uma honra, disse baixinho, depois mais firme, mas isso não é sobre mim. É sobre os clientes que entram em lugares como o nosso e se sentem invisíveis. É sobre os funcionários a quem disseram que são descartáveis. Não podemos apagar o passado. Mas podemos decidir quem queremos ser amanhã. Ethan sinalizou para ela, bem dito. A sala explodiu em aplausos não protocolares, mas reais, daqueles que fazem tremer as paredes. A garganta de Ana apertou, lágrimas ameaçaram. Deixou-ma cair. Não era fraqueza. Era alívio. Semanas depois, o restaurante estava diferente. Menus em braille e QR codes. Funcionários cumprimentando clientes com sinais básicos. Uma mãe enxugando os olhos enquanto a filha surda fazia o pedido sozinha pela primeira vez. E Ana, já sem avental, mas percorrendo o salão com autoridade, olhos brilhantes, passos firmes. Dalton? Esquecido, exceto em sussurros de alerta. O subdiretor? Renunciou sob pressão. A podridão cortada pela raiz. A maior surpresa foi a própria Ana. Não era mais a funcionária calada que engolia humilhações para manter o emprego. Era a prova de que empatia pode ser poder, que bondade pode ser liderança, e que às vezes o menor gesto, duas mãos se movendo em silêncio, pode ecoar mais alto que qualquer grito. Na grande apresentação da iniciativa, Lauren subiu ao palco, mas deixou Ana falar primeiro. Ana olhou para a sala lotada, jornalistas, funcionários, famílias, desconhecidos inclinados para a frente. Houve um tempo em que pensei que bondade significava ficar em silêncio, começou. Mas bondade pode ser feroz. Pode se manter firme diante da crueldade. Pode transformar uma sala, uma empresa, até um mundo, se permitirmos. Pausou, deixando o silêncio respirar. Ninguém é descartável. Nem clientes. Nem funcionários. Nem vocês. Lembrem-se disso. Os aplausos ecoaram, ensurdecedores. Ethan levantou as mãos e sinalizou, obrigado. Ana respondeu em sinais, de nada. E enquanto as câmeras piscavam, ela percebeu que a história já não era apenas dela. Pertencia a todos que um dia foram ignorados, subestimados ou silenciados.